pode, amados irmãos, facilmente inflamar o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Depois, amados irmãos, os versículos 9 a 12. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma água, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém, igreja? Amém. Vejam, amados irmãos, o que um pequeno membro é capaz de fazer. Um pequeno membro incendeia um grande bosque. É como alguém ser apanhado com um incendiador e dizer: eu incendiei? Não, eu apenas acendi o cigarro e tirei o cigarro para o mato. Eu só tirei o cigarro para o mato e não queimei isso tudo. Amados irmãos, às vezes uma palavra, às vezes uma pequena frase incendeia tudo à nossa volta. Fica tudo queimado. E depois pensamos: eu não fiz nada de mal, eu só disse uma verdade. Mas quem é que te perguntou? Até as verdades às vezes têm que ser ditas nos momentos certos, amados irmãos. Posso ouvir um amém da igreja? Tu não és juiz, tu não és Deus. Até as verdades, as razões, quando são extemporâneas, fora do tempo, podem incendiar tudo à sua volta. Que Deus tenha misericórdia de nós. E depois, com a mesma língua que bendizemos a Deus, amaldiçoamos o nosso irmão. O nosso irmão Adilson, ele é fantástico. E eu falo e digo-lhe: você é isto, dou 3 ou 4 elogios e digo à frente de toda a gente que ele é fantástico, 3 ou 4 elogios. É pena de alguém que quer entrar. É pena ele ter este pequeno defeito. Aí está. É pena ter este pequeno defeito. Depois chego ao pé da irmã Leandra e vejo: fantástico. Digo à frente de toda a gente: irmã Leandra, ela diz: fantástico. É pena ter este pequeno defeito. Faria: fantástico. É um jovem fantástico, maravilhoso. É pena ter este pequeno defeito. E aquele pequeno defeito, aquela palavra, incendeia tudo. Está tudo incendiado. Não fui eu que incendiei nada, eu apenas atirei um cigarro no mato. Cuidado, amados irmãos, com aquilo que nós falamos. Cuidado, amados irmãos, com aquilo que sai da nossa boca. Posso ouvir um amém da igreja? Que o Senhor possa colocar, aleluia, um guarda na nossa boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tardio para se irar. Em Apocalipse 16:1 diz: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ira de Deus é uma reação à injustiça, é uma reação ao pecado. Mas a ira de Deus sempre é justa e sempre é verdadeira. O homem é advertido pela palavra a evitar a ira por 2 razões essenciais. Primeiro, porque a ira humana facilmente entra num descontrole emocional. E em vez de repor a justiça, amplia a injustiça. A ira humana é uma fraqueza que mostra a ausência de maturidade espiritual. Os irmãos estão a entender? Segundo, isto tem a ver com o versículo que vocês repetiram e estamos a entrar agora.
naquilo que eu quero falar um pouco mais. Cuidado com a ira. Amados irmãos, nós somos advertidos pela palavra a evitar a ira, porque a ira do coração do homem paralisa a ação de Deus. A ira do coração do homem paralisa a ação de Deus. E aqui surge o versículo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus pode se irar, amados irmãos, e Ele se ira, mas uma ira justa, santa, verdadeira, um Deus soberano, omnisciente, que sabe todas as coisas, que não se descontrola emocionalmente. Agora o homem, amados irmãos, não tem capacidade de repor justiça nenhuma, porque o homem nunca sabe tudo. O homem é muito limitado no seu conhecimento. E quando o homem se ira, tentando ele próprio fazer alguma coisa, Deus para. Deus para. Mas se o homem diz assim: meu Deus, eu estou sendo injustiçado, meu Deus. Eu já cometi também muita injustiça, mas neste momento eu estou sendo injustiçado. Aquilo que eu estou a sofrer é uma injustiça, meu Deus. Mas eu não quero fazer nada, eu não quero fazer justiça com as minhas mãos. Eu quero ir orar sobre este assunto. Davi dizia: os meus inimigos se levantam contra mim, mas eu faço oração. Ora ao Senhor, coloca a tua causa nas mãos de Deus. Espera, confia, porque Ele vai se levantar, vai desnudar o seu braço direito e vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Mas se tu agires, Deus para. Deus para. Cuidado com a ira. E às vezes descontroladamente, querendo, amados irmãos, repor uma verdade, uma justiça, fazemos ainda mais injustiça e cometemos loucuras, às vezes irreversíveis. Paulo, na sua carta aos Efésios, traz-nos um pouco mais de luz sobre o assunto. Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, Deus admite que em cada um de nós possa surgir este sentimento de ira, uma revolta interior. Contudo, pela ação do seu Espírito Santo que vive em nós, temos que controlar as nossas emoções. Com o quê? Com os frutos do Espírito. Para cada obra da carne, são quantas? 9. Para cada obra da carne há um fruto do Espírito que vai neutralizar essa obra da carne, que são 9 também. Sabiam disto, amados irmãos? Controlar as nossas emoções com os frutos do Espírito: paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, caridade, fé e gozo. Estão a entender, amados? Cada fruto do Espírito neutraliza uma obra da carne. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, terem atenção. A criança, se precisar ir ali um bocadinho, pode ir, está bem? Pode ir ali um bocadinho, calmar e depois volta. Glória a Deus. Terem atenção ao que sai da nossa boca. Uma palavra pode incendiar um grande bosque, como já falámos. Ter cuidado para que a ira não seja cultivada ao ponto de crescer. Amados irmãos, a situação deve ser resolvida antes do fim do dia. Diz: não se ponha o sol sobre a vossa cabeça. Nunca permita que a ira leve a uma ação pecaminosa. A uma ação pecaminosa. Cuidado, porque a ira muitas vezes nos leva a uma ação pecaminosa. Eu gostava de trazer nesta tarde um personagem bíblico que não conseguiu controlar a sua ira ao ponto de pecar, e em vez de fazer justiça, aumentou mais a injustiça, fazendo jus ao versículo que nós lemos: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se os irmãos quiserem acompanhar em 2 de Samuel, no capítulo número 13, vamos ao personagem bíblico e vamos ver agora, amados irmãos, tudo o que falámos na teoria, o
que aconteceu numa vida, na prática. 2 Samuel 13, 17 a 22, diz assim a santa palavra do Senhor. (13, 17 a 22). Glória a Deus. E chamou o seu moço que o servia e disse: deita a esta fora, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas, e seu criado a deitou fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. Agora neste versículo 20 aparece o nosso personagem. E Absalão, seu irmão, lhe disse: estive Amon, teu irmão, contigo? Ora pois, irmã minha, cala-te em teu irmão, não os angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amon por ter roçado a Tamar, sua irmã. Glória a Deus. Amados irmãos, para a leitura não ser extensa, eu desejo-vos resumir o que aconteceu dos versos antes da nossa leitura, ou seja, os versos 1 a 16. Um filho de Davi chamado Amon, imaginem, amados irmãos, deseja a sua irmã Tamar. Ele a deseja fisicamente, sente-se atraído pela sua irmã e fica triste porque a desejava e a queria, e o seu semblante parecia triste, transparecia tristeza. Amados irmãos, este é um mau sentimento. Este é um mau sentimento. Eu quero dizer à igreja que os maus sentimentos até nos podem atingir. Estão a acompanhar-me, amados irmãos? Sim. Quem é que já não sentiu alguma coisa que não devia? Quem é que já não pensou em alguma coisa que não devia? Os maus sentimentos até nos podem atingir. Mas nós devemos, em nome de Jesus, cortar pela raiz e os destruir em nome de Jesus. Porque se um mau sentimento, um mau pensamento não for destruído pela raiz, esse mau sentimento, esse mau pensamento, ele pode nos destruir a nós, porque ele vai crescer dentro de nós. Os irmãos estão a acompanhar, amados? Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Aleluia. Um amigo e primo de Amon, chamado Jonadab, ao ver o primo assim, com um semblante triste, lhe pergunta: o que é que se passa? E ao saber o que se passa, aconselhou o primo a fazer uma loucura. Um conselho louco. Cuidado com os conselhos loucos, amados irmãos. Cuidado com os conselhos loucos. Porque quando nós não estamos muito bem, sobretudo emocionalmente não estamos muito bem, cuidado com os conselhos loucos. Qual foi o conselho louco que Jonadab deu a Amon? Olha, Amon, tu finges estar doente e pedes ao teu pai Davi que deixe a tua irmã Tamar tratar-te. Ela vai tratar-te. E quando ela estiver sozinha contigo no quarto, então tu a forças. Vejam, amados irmãos, o conselho que o primo foi dar ao... Era um primo, foi dar. Vejam o conselho. Forçar a sua própria irmã. Amados irmãos, isto aconteceu. A Bíblia fala que a menina lutou, tentando resistir, mas ele tinha mais força física e forçou, e aconteceu esta loucura de violar a sua própria
irmã. Amados, depois de fazer o que quis, ele decide mandar a sua irmã embora, como se tratasse de uma cadela. E aqui surge o primeiro verso que nós lemos. Ele a mandou embora e fechou a porta. O verso 18 diz que a menina sai da casa do irmão com uma roupa cheia de cores. Era assim que as virgens se vestiam, cheia de cores, bonita. Mas quando ela sai de lá, o que é que ela faz? Ela rasga o vestido colorido. Oh, glória! Ela coloca cinzas na cabeça. Cinzas na cabeça. E ela chora. E grita pelas ruas. Grita pelas ruas. E acabar de ser violada pelo seu próprio irmão. Um bocadinho fora. Ela ainda lhe disse: deixa-me ficar aqui. Porque a loucura de me mandares embora é maior do que a loucura que tu fizeste. Já que fizeste essa loucura, deixa-me ficar aqui. Vai-te embora. Saciou-se como um animal e mandou-a embora. Menina com os vestidos coloridos.